Fala Dev, no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre listas com Java. E para isso a gente vai simplesmente criar o nosso primeiro projetinho aqui e já vai começar a fazer tudo na prática. A gente vai utilizar o Java com Maven, vai criar uma aplicação e iniciando o nosso projeto aqui nós vamos dar o nome dele de listas. Aqui você pode perceber que tem o nome do pacote, a localização, ele vai salvar nessa pasta aqui, ó, documentos NetBeans Projects. Aqui ele tem o grupo, a gente vai botar br.com listas para a gente deixar esse grupo definido. O nome do nosso pacote vai ser listas modelo, onde a gente vai utilizar só a parte da lógica do negócio nele, tá certo? A lógica do negócio vai ser algo bem intuitivo. Aqui eu estou utilizando o padrão MVC só para vocês visualizarem que não é algo do outro mundo e a gente pode utilizar listas, assim como a gente manipula uma string e consegue pegar os caracteres dela, tá certo? Então aqui ó, a gente já vai ver que a gente tem aqui toda a estrutura do nosso projeto, as dependências, que no caso aqui a gente não está utilizando nada externo. As dependências do Java é a versão JDK 17. E aqui ele traz esse arquivozinho XML que a gente não vai utilizar. A gente vai focar só nesse arquivo aqui, que é a listas.java, onde a gente tem a classe aqui. Aqui nós temos o nosso menu executável, onde a gente vai partir do código da linha 14 aqui em diante, onde a gente vai estar adicionando todos os elementos. Na aula passada eu falei para você que uma string ela é um conjunto de caracteres. Então aqui ó, lista.nome é igual a Olival. Então quando a gente tem, por exemplo, aqui um nome, uma variável tipo nome, que é uma string, que é um conjunto de caracteres, isso significa que ele também é uma lista, ou seja, é um conjunto de caracteres. Na matemática seria semelhante a apresentar isso aqui para vocês. Ó. A gente abre colchetes, fecha colchetes e coloca aqui os valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ou seja, isso aqui é uma lista com 10 elementos. É um conjunto de 10 elementos numéricos. É um conjunto de números naturais, a gente poderia dizer assim. Ou seja, aquele conceito que a gente traz na matemática, quando a gente está lá no ensino médio, ensino fundamental, a gente traz aqui para a programação de uma forma bem mais intuitiva. Então, quando a gente quer ver o resultado dessa string aqui, a gente só coloca o nome da variável dentro da função system.out.println. Cliquei aqui, salvei o arquivo e executei. Ele vai processar e vai me mostrar aqui o resultado para você visualizar. Enquanto ele processa aqui, se a gente quisesse ver cada letra desse nome aqui, ela apresentando aqui na tela para a gente poderia simplesmente copiar essa mesma mensagem e fazer o seguinte. Essa palavra aqui ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Então eu vou apresentar 6 vezes essa mensagem com um único diferencial. Aqui eu vou apresentar o nome completo. Aqui eu vou pedir para ele apresentar o primeiro caractere. E para acessar o primeiro caractere de uma string eu só tenho que colocar isso aqui, ó, colchetes, e informar a primeira posição que é 0. Se eu quero ver o segundo caractere, o que é que eu tenho que fazer? Colocar aqui e informar que eu quero ver esse caractere, certo? Aqui ele está apresentando que um array requerido, mas a string não foi encontrada. O que a gente pode fazer aqui para ele encontrar essa string? Aqui você pode ver que ele já foi bem sucedido, já apresentou essa mensagem para a gente. E a gente pode simplesmente fazer o seguinte aqui. Vamos tirar esses colchetes aqui para ele ver. E utilizar uma funçãozinha chamada de char_at. Cadê aqui? Char_at na posição 0, que é a mesma coisa que a gente estaria fazendo com aquilo. Aqui, como a gente está utilizando uma versão mais nova do NetBeans, ele fica mostrando esses comentáriozinhos aqui, informando que a gente está acessando na posição 0. Então, se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, char_at na posição, cadê aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar tudo para ficar mais intuitivo para você. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou só colocar os índices 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no último vamos colocar o sexto. Ele apresentou um errozinho no 4 porque a gente apagou um parênteses e pronto. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o seguinte, olha, dessa palavra aqui, que é essa variável que tem o nome Olival armazenado, eu estou pegando
cada caractere da posição. Ou seja, isso aqui é uma lista de caracteres. Eu pego aqui o primeiro caractere, o segundo caractere, o terceiro caractere, o quarto caractere, o quinto caractere, o sexto caractere e vou apresentando aqui para eles. Só que quando a gente começa a contar do zero, ó, então aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, aqui é o quinto e aqui é o sexto. Isso aqui iria retornar para a gente um erro, porque não existe elemento nessa posição aqui. Então a gente simplesmente apaga. Porque em programação a gente sempre começa a contar do zero até o elemento que a gente quer. Então se a gente executar esse código aqui, ele vai processar, vai mostrar aqui para a gente a saída desses dados que a gente pediu aqui. Que é uma coisa bem simples de se fazer. Ou seja, aqui a gente tem um tipo de dado que é uma classe do tipo string, que a gente está fazendo com que armazene dentro dessa variável nome um conjunto de caracteres. Então aqui a primeira apresentação dos dados, que é o nome completo, ele mostrou aqui, ó, Olival. E a partir desse de baixo aqui, ele mostrou que na posição 0 o caractere que está ocupando é o O. Na posição 1 o caractere que está ocupando é o L. Na posição 2 o caractere que está sendo ocupado é o I. Na posição 3 o caractere que está sendo ocupado é o V. Na posição 4 o caractere que está sendo ocupado é o A. E na última posição, que é a quinta, ele tem o caractere L. Ou seja, essa funçãozinha char@, você consegue pegar os caracteres que estão armazenados numa variável do tipo string. Então você pode fazer muita validação com isso aqui de uma forma bem prática, bem intuitiva. Agora, quando a gente está falando de listas, a gente pode pensar no seguinte aqui, ó. O que é uma lista? Uma lista nada mais é do que você armazenar um conjunto que pode ser de caracteres, pode ser de números, pode ser de valores booleanos, como a gente apresentou na próxima aula com os tipos primitivos, que você pode conferir aqui no comentário da aula, na descrição do vídeo. E você tem que pensar o seguinte: essa lista que você quer, ela vai ser uma lista de quê? De números inteiros, de números decimais, de caracteres, de palavras com strings, ou de números de valores booleanos. Posso fazer o seguinte: eu quero um conjunto, uma lista de números inteiros. Então eu faço isso aqui, ó, uma lista de números inteiros, onde vai ter aqui números, vai ser isso aqui, tá certo? E quando eu quiser adicionar algum número nessa lista, eu posso simplesmente fazer o seguinte aqui, ó, número, tá aqui lá o nome dela de números, na posição 1, na posição 0, ela vai ocupar o valor que eu passar, certo? Então a gente pode simplesmente fazer aqui, ó. Aí ele está dizendo aqui, ó, variável números não foi inicializada. Aí o que, é que a gente pode fazer para inicializar? Coloca aqui, ó, igual new int. New int, essa minha lista, ela vai ter quantos elementos? Ah, ela vai ter 10. Então a minha lista de números, que é do tipo inteiro, ela vai ser inicializada requisitando que eu adicione 10 elementos. Então eu posso adicionar aqui, ó, elemento 0. Deixa eu voltar aqui que sumiu. Aqui, ó, o primeiro elemento vai ser 1. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Aí aqui, ó, vou enumerar em cada posição. Na posição 1, na posição 2, números na posição 3, números na posição 4, números na posição 5, números na posição 6, números na posição 7, números na posição 8, números na posição 9. E aqui eu vou passar os valores. Na posição 1 eu quero o valor 9, na posição 2 eu quero 11, na posição 3 eu quero o 4, na posição 4 eu quero 7, na posição 5 eu quero o 99, na posição 6 eu quero o 12, na posição 7 eu quero o 22, na posição 8 eu quero o 77, na posição 9 eu quero o 90. Ou seja, eu tenho 10 posições aqui que são enumeradas do 0 até o 9. E eu estou passando 10 valores, um para cada posição, que é 1, 9, 11, 4, 7, 99, 12, 22, 77 e 90. Então, a estrutura é bem simples, você só tem que fazer, ó, definir o número, o tipo do dado que você quer, a variável, colocar aqui new int, que é para você criar um objeto, no caso aqui a gente está criando um array, uma lista, um vetor, um conjunto, a gente pode utilizar essas palavras, essa nomenclatura, onde ele vai ter aqui, ó, 10 elementos. E que eu coloquei, ó, um arrayzinho para identificar que ele é um vetor. E para apresentar os resultados, eu posso simplesmente apagar esses aqui que a gente já fez tudo, colocar aqui na saída
entre parênteses, o nome da variável, que no caso é números, que é o número que é o nome da variável que identifica a minha lista. E aqui eu posso colocar a posição que eu quero que ele mostre o elemento. Eu quero que você mostre o elemento da posição 0. Se eu executar aqui, o que ele acontece aqui na saída de dados, no meu console? Ele vai simplesmente apresentar o valor 1. Então assim que ele finalizar aqui, que ele processar, ele vai me retornar aqui o valor 1. Então listas nada mais é do que isso aqui. Não tem dificuldade para você pensar, organizar. Aqui ó, já apresentou aqui o resultado 1. Tudo feito com sucesso. Se eu quisesse, por exemplo, que ele apresentasse o resultado de valor 99, eu teria que informar a posição 5 aqui para ele. Aí quando eu executar aqui novamente, ele vai mostrar para mim aqui, ó, o valor da posição 5 é 99. Então, números na posição 5, como saída de dados, utilizando essa função aqui, vai aparecer aqui na tela o resultado 99. Então aqui, ó, você pode visualizar que apresentou 99. Então, como você pode utilizar listas, você pode fazer o seguinte: eu quero uma lista agora de string. Então faço string igual a uma lista de nomes que vai ser igual a new string, e essa lista vai conter aqui 5 nomes só. Eu quero fazer uma lista de valores booleanos. Boolean, adiciona aqui os colchetes, coloca aqui valores lógicos, que é verdadeiro ou falso, só true ou false. É igual a new boolean. Adiciona aqui os colchetes e coloco quantos elementos eu quero ali. Só quero armazenar 9, ponto e vírgula. A minha lista ela tem que ser uma lista de ponto flutuante, uma lista de floats. Então eu coloco aqui, ó, decimais. E aqui eu vou adicionar todos os números decimais, inicializando com float. Eu vou colocar que eu quero 100 números decimais. Ou seja, se eu tenho uma empresa que eu tenho 100 colaboradores e 100 colaboradores eles recebem um salário diferente, eu preciso ter uma lista que tem esses 100 salários para no final do mês eu fazer um somatório de tudo e simplesmente definir, eu vou ter que ter faturado no mínimo a quantidade de que pague o valor de todos os funcionários. Então para isso eu posso adicionar um valor do salário de todos os funcionários numa lista, fazer um cálculozinho aqui básico. Por exemplo, eu vou reduzir aqui, ó, para um número 5. Só quero ter 5 funcionários na minha empresa. Aí nesses 5 funcionários aqui, a gente vai utilizar só essa linha aqui para ter base. Vou fazer o seguinte: decimais na posição tal vai receber o valor que eu passar. Aí aqui eu vou colocar 5 funcionários: 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou informar as posições de cada valor na nossa lista, que é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e a posição. Pronto, aqui nós temos 5, fazendo referência a 5 elementos, e aqui nós vamos passar o salário de cada um deles. Por exemplo, o João ele recebe R$ 1.033. Ponto F. A gente sempre lembrando que o float ele sempre tem que terminar com um F no final. Aqui nós temos que o João recebe 2048. A gente aqui tem 1902. Aqui o Pedro vai receber 2033. E aqui vai receber 1344. Ou seja, são valores pequenos, mas quando a gente quer fazer aqui uma coisinha diferente, a gente pode pensar assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui que agora não é relevante para o nosso problema. Apagar essa resposta aqui que também não é relevante. A gente vai focar ali só no resultado dessa operação aqui, ó. Na aula passada eu informei para vocês como vocês podem fazer operações matemáticas. Então como a gente está fazendo aqui com float, a gente faz o seguinte, ó, float, esse aqui somatório é igual ao resultado dessa operação matemática que eu vou colocar aqui entre parênteses, que no caso é decimais na posição 0 mais decimais na posição 1 mais decimais na posição 2 mais decimais na posição 3 e aqui mais decimais na posição 4. Então quando eu apresentar aqui na saída o resultado de somatório, o que é que ele vai me retornar aqui? Ele vai retornar a soma de todos os valores que estão aqui. Aqui ele diz que não pode ser definido como símbolo, porque aqui está
escrito o nome errado. Vamos copiar e colar para ficar o nome igualzinho. Pronto. Aqui nós vamos só executar. E vamos ver que ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar aqui, ó. Definiu que o nosso array, o nosso vetor, a nossa lista, o nosso conjunto vai ter 5 elementos do tipo float. E a variável que a gente vai fazer para ter como referência é essa daqui, ó, decimais. Basta informar o nome dela, a posição que cada elemento vai ocupar e passar os valores. Depois disso ele fez aqui o somatório, aí ele viu que aqui o resultado deu 8.360, ou seja, eu teria que ter faturado na minha empresa 8.360 no mínimo para pagar todo mundo e não ficar com nenhuma dívida. Então, a gente pode utilizar para listas para fazer várias coisas, operações matemáticas, armazenar elementos, armazenar letras, números. A gente percebe que a gente pode trabalhar acessando de forma parecida com o char_et para capturar os caracteres daquela string. Então, a gente vai só informar o index, que naquele valor que eu falei lá para vocês, a gente fez o que? A gente deu aqui, ó, um system, só para mostrar a saída, .out, .println, e aqui como resposta a gente passou aqui, ó, nome.char_et. Só que o char_et ele requisita aqui, ó, o index, que a gente chama tudo isso aqui, ó, essas posições aqui de index. Toda posição aqui de um vetor, de um array, de uma lista é um index. Então aqui na posição 0 vai ser quem? A letra O. Então da mesma forma que eu utilizo isso aqui, ó, char_et, abre parênteses, bota o index e fecha o parênteses, é a mesma coisa de eu estar utilizando nas listas declaradas nesse modelo aqui, ó, nesses modelos aqui, eu estar informando isso aqui, ó, abre colchetes e fecha. Esse abre colchetes e fecha e bota o valor do index aqui é semelhante a toda essa estrutura aqui para trabalhar com string. Tá certo? É algo bem simples de se fazer, não tem algo do outro mundo. Se você precisar fazer uma lista de valores do tipo double, que é uma lista que tem os valores maiores, aí você bota aqui, ó, decimais 2 é igual a new double, e aqui você coloca para ele colocar a quantidade de elementos que vai ter aqui. No caso eu vou querer 10 doubles, e aqui no caso eu poderia mudar, decimais 2, decimais 2, decimais 2, decimais 2, decimais 2. Eu não preciso passar todos os elementos, e aqui como é um double eu posso tirar esse F. Esse F já não é mais relevante para mim, porque esse tipo de dado ele aguenta armazenar um conjunto de caracteres maior, tá certo? De valores. Então a gente tem tudo isso aqui, ó. Aqui ele não vai apresentar nada porque não tem nada, é só a gente informar aqui que é decimais 2, decimais 2. Aí ele vai começar a entender aqui, ó. A gente vai perceber que ele não vai conseguir armazenar a resposta disso aqui, porque na aula passada a gente aprendeu que a gente tem que utilizar um negocinho chamado de cast quando a gente quer armazenar um tipo de dado maior, que no caso aqui é um double, de uma variável de tipo menor, que é um float. E o cast a gente fazia algo assim, ó, abre aqui parênteses, fecha parênteses, e aqui a gente coloca o tipo do valor que a gente quer que converta, que é um float. Então ele está pegando aqui o resultado de tudo isso aqui, que é um valor do tipo double, e está convertendo para um float para que seja possível armazenar na variável de nome somatório, que é do tipo float, os dados que está aqui, certo? Então quando a gente executar aqui, ele vai mostrar o resultado dessa operação aqui. Lembrando que eu tirei aqui um númerozinho, e vai dar um valor diferente daquele lá, que está só processando e pronto. E a gente pode pensar o seguinte: ah, eu já defini o valor aqui nessa minha lista. Será que eu posso alterar no futuro? Por exemplo, o funcionário aqui que recebe menos é esse daqui, o funcionário 2, que ele está recebendo 204. Ah, eu percebi que eu errei esse valor aqui. Então o que é que eu tenho que fazer para corrigir lá na frente? Eu posso simplesmente fazer o seguinte: decimais 2 na posição 1 vai receber o valor de 2048. Pronto, eu já alterei o valor que estava aqui embaixo, então não tem nenhuma dificuldade. Você pode trocar as posições dos valores fazendo uma coisinha matemática, por exemplo aqui, ó, vamos deixar eles com os valores corretos, e eu quero fazer o seguinte: eu quero deixar tudo isso aqui em ordem crescente. Aí eu posso perceber o seguinte, ó, aqui é 1000, aqui é 2, só que esse 2000 aqui ele teria que vir embaixo do 1900. Então significa que eu tenho que trocar essas duas posições aqui. O que eu poderia fazer aqui embaixo? Poderia informar aqui, ó, um valor aqui qualquer, int x,
vai receber a posição de decimais 2 na posição 1, que a gente chama isso aqui de variável temporária. Como ela é do tipo double, aqui tem que ser double também. Aí olha só, essa minha variável x, ela está recebendo o valor que está armazenado aqui, que no caso é 2048. Depois que eu faço isso, eu posso simplesmente pegar essa mesma posição aqui e informar aqui embaixo que ele vai receber o valor da posição que está aqui, ó, que é menos 1902, que no caso é decimais 2 na posição 2. Aí o que é que ele está fazendo aqui? Se eu não tivesse salvo o valor que está aqui nessa posição aqui antes, quando eu fizesse isso aqui, eu iria perder o valor da posição dela. Aí eu não teria como depois passar o valor da posição 2 para a posição 1. Ou seja, eu não teria como trocar, porque eu já teria perdido o valor que está armazenado naquela referência. Aí isso aqui, o que é que ele está fazendo? Ele está ordenando. Ele está simplesmente tirando o valor que está aqui, armazenando aqui, e pegando o valor que estava aqui anteriormente e passando para cá. Só que para isso eu vou precisar de uma variável intermediária, que ela é temporária, que é só para fazer aquela operação ali de substituição. É isso aqui que é o processo de ordenação de dados. Quando a gente utiliza estruturas de condicionais como for e while, estrutura de repetição no caso for e while, e quando a gente utiliza a estrutura de condicional if, else, que a gente vai ver nas próximas aulas, a gente pode simplesmente fazer uma verificação. Por exemplo, o valor da posição 0 ele é menor do que a posição 1, se for, continue e procure outro. Agora, se o valor da posição que está antes ele é maior do que o da outra posição, aí eu quero que você faça essa troca. Aí dentro da nossa estrutura condicional, a gente pode fazer uma operação dessa daqui só para substituir. Substituiu, beleza, tá tudo ok, e a gente não precisa fazer mais nada de alteração aqui. Ou seja, ele consegue substituir tudo em nível de execução, que é algo bem interessante para a gente. Então essa daqui foi a nossa aula de listas, onde a gente pode chamar de lista, vetor, de conjuntos, onde a gente passa aqui um tipo de dado, com esse formatozinho de colchetes aqui, passa o nome da variável, uma igualdade, utiliza essa estrutura newInt para informar que a gente está criando uma nova lista, ou seja, new é dizendo assim, ó, crie. Aqui eu estou só declarando. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, int letras, ou int não, aqui char letras, por exemplo. Aí isso aqui seria tipo uma variável comum que vai receber as letras. Ou então poderia fazer isso aqui, ó, char letras. Aqui não tem nada feito, mas depois quando eu quisesse utilizar essa variável, eu poderia simplesmente criar letras é igual a new letras. E aqui eu posso passar a quantidade de caracteres que tem, por exemplo, 10. Quero passar 10 caracteres aqui dentro dela. Daqui new char no caso. Certo? Aí eu posso declarar tanto assim separadamente, primeiro definir o tipo do vetor, da lista, do conjunto que eu quero criar, ponto e vírgula, e depois só informar o nome dele, igualdade, new, informando que eu quero agora instanciar ele, criá-lo, e informar o tipo dele com a quantidade. Aí, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma variável nome que ela tem 6 caracteres. Aí aqui eu quero armazenar todas as letras. Só que eu quero criar um vetor e eu não sei a quantidade de caracteres que eu vou armazenar. Então eu posso simplesmente utilizar aqui ó, o nome da variável nome lá em cima, ponto length. Que aí ele vai pegar aqui a quantidade de caracteres que tem aqui e vai instanciar o meu vetor com eles. E depois eu posso simplesmente ir armazenando cada um. Posso chamar letras aqui na posição 0 e vai ocupar o valor da variável nome ponto na posição char at no index que eu passar lá que é 0. Isso aqui eu posso só repetir, ó. 1, 2, 3, 4. É que eu posso passar no index 1, no index 2, no index 3, no index 4 e no último que é o index 5, que eu vou armazenar 6 caracteres. É aqui 1, 2, 3, 4 e aqui o quinto. Pronto, eu não precisei informar diretamente, mas com essa função length aqui eu sei quantos caracteres vai ter na minha variável do tipo nome, que é uma string. Aí ele vai contar aqui, vai definir que aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai criar um array com 6 posições. E depois basta eu informar as 6 posições e passar os 6 caracteres. Bem simples. Então
Então essa daqui foi a nossa aula de listas. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, comenta aqui embaixo, compartilha com a galera. E olha aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, que vai ter um conteúdo relevante para você aprender mais sobre isso aqui e outros assuntos, tá certo? Então, até uma próxima e tchau!